gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre o 6º episódio de Agatha Desde Sempre, então se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha nesse vídeo. Aproveita e me segue lá no Instagram, no TikTok, no Twitter, porque eu tô sempre compartilhando e comentando teorias, ideias, detalhes escondidos, principalmente sobre a Agatha, então me segue por lá se você ainda não me segue. Vamos falar um pouquinho sobre o 6º episódio de Agatha Desde Sempre. Eu sei que eu tô um pouco atrasada, mas eu tive um pequeno problema com a minha voz, não tava muito boa pra gravar semana passada, então eu resolvi esperar um pouco, porque eu acho que esse episódio foi um episódio muito bom, apesar dele não ter trazido tantas informações novas pra gente. Eu acho que é um episódio que vale a pena a gente comentar, porque na minha opinião também foi um dos melhores episódios da temporada até agora. A gente ainda tem mais 3 episódios faltando pra encerrar essa primeira temporada de Agatha Desde Sempre, e eu confesso que eu tô muito chocada com a quantidade de coisas que já aconteceu. Desde revelações, até participações especiais, até personagens maravilhosos, uma história muito legal. Então eu tô muito impressionada com essa temporada de Agatha. Pra mim já é uma das melhores séries que a Marvel fez, e eu acho que é algo realmente que eles sabiam aonde eles queriam ir com essa série, e eles estão levando a gente. E eu acredito que a gente ainda não chegou no fim de todas as revelações bombásticas que a gente vai ter nessa temporada da série. Esse episódio, como a gente tinha comentado no vídeo da semana passada, ele foi um episódio completamente de flashback e a gente já imaginava que isso seria o caso. Porque afinal de contas, no 5º episódio a gente teve a revelação do Billy, então o personagem do Joe Locke finalmente foi dito, né, que ele é o Billy, e a gente precisava explorar um pouco mais sobre essa revelação e entender a história dele, porque obviamente, se você já acompanhou algum quadrinho do Wicano, né, se você, enfim, já leu alguma história assim, você sabe mais ou menos qual é a proposta da história dele, mas obviamente a gente tá considerando que muita gente não conhece essa história e chegou aqui em Agatha e tá sendo introduzido ao personagem pela primeira vez, então é importante a gente contar a história dele bem explicadinha, e eu amei que eles não pouparam esforços pra isso, não foi só um flashback rápido, tipo, é isso aí, vambora. Eles realmente fizeram um episódio de quase 50 minutos contando a história do Billy Kaplan / Billy Maximoff, e aí a gente vai discutir um pouquinho sobre isso e também sobre as grandes revelações que a gente teve nesse episódio. O episódio então vai começar com uma coisa que a gente já imaginava que aconteceria, que é o acidente. Esse acidente foi mencionado pela Agatha lá no primeiro episódio da série, quando ela ainda estava dentro do feitiço da Wanda, e ela estava comentando, né, investigando ali o caso daquele corpo misterioso que apareceu, que no final das contas a gente descobriu que não era um corpo, mas sim um campo de flores, mas na cabeça da Agatha, que não estava entendendo a realidade, ela estava vendo um corpo e que possivelmente era o corpo da Wanda, né? Eu acho que tudo leva a gente a crer que aquilo era a imaginação dela, fazendo talvez uma conexão com a realidade, fazendo talvez uma conexão psíquica com a Wanda, não sei. Mas claramente ali ela estava imaginando o corpo da Wanda. Então quando o jovem aparece lá no primeiro episódio, a Agatha começa a investigar várias coisas e ela comenta sobre um acidente de carro que aconteceu em Eastview, que é a cidade vizinha a Westview, que também já era uma coisa que a gente imaginava que tivesse alguma conexão. E aí nesse 6º episódio a gente vai ver de fato o tal do acidente. Então a família do Billy, né, no caso ainda quando ele é Billy Kaplan, então eles estão saindo do bar mitzvah dele, porque rola um comunicado de que tá acontecendo alguma coisa com essa anomalia, né, em Westview, ou seja, a gente volta diretamente para aquele momento do final de WandaVision, onde a Wanda desfez o Rex, né, então a anomalia começa a se desfazer, aquela bola vermelha em volta da cidade começa a se desfazer, e aí todo mundo é mandado pra casa ali na festa, né, de bar mitzvah dele. Porém, antes disso, a gente tem uma interação interessante que ele tem com a Lilia, que é a nossa bruxa que é vidente. Então a gente sabia que ela fazia esse tipo de trabalho, mas ela está no bar mitzvah dele fazendo leitura de palma, lendo o seu futuro, né, que é uma coisa que ela até comenta que ela faz pra ganhar uma graninha extra. Só que ela lê a palma do Billy e ela percebe que tem alguma coisa muito estranha acontecendo ali. Ela fala sobre ele ter 2 vidas, né, 2 linhas da vida que se conectam e que obviamente a gente já sabia que seria então a conexão dessas 2 pessoas, o Billy Kaplan e o Billy Maximoff, e que eles iriam, né, se conectar dali a um pouquinho só. E aí nesse momento também a Lilia, ela entra em transe e ela faz o sigilo. Então é ela que colocou o sigilo no Billy. Então finalmente, depois de muito tempo, a gente descobre isso. O próprio Billy não sabia quem tinha colocado o sigilo, porque o sigilo age dessa maneira. A Lilia esquece quem ele é e ele esquece quem colocou o sigilo também. Então tudo isso estava bloqueado na cabeça dele. Mas como ela colocou uma runa com, né, o símbolo do sigilo, que inclusive depois é o símbolo que a gente vai ver na boca dele também, ou seja,
não é nem um M e nem um W, é só o símbolo mesmo. Ele vai descobrir o que é o sigilo, então ele vai pegar a runa, vai ver, ele vai estudar isso, porque ele começa a estudar a bruxaria, né? O Billy Maximoff, no caso, começa a estudar a bruxaria depois que ele adentra aquele corpo. De qualquer forma, eles entram no carro e aí sofrem o acidente por conta da queda do Rex. Então a mãe do Billy acaba se distraindo e aí rola o acidente e o Billy Kaplan morre. Então, ele de fato morre nesse acidente, né? Até mostra ali o momento onde ele claramente morre, né? E aí, exatamente nesse momento, a alma do Billy Maximoff acaba sendo transferida para esse corpo, que no caso é um corpo vazio, né? Então, exatamente nesse segundo isso acontece. Então, a gente deve considerar que algo parecido aconteceu com o Tommy, porque afinal de contas, até agora, a gente não sabe onde ele está, o Billy não sabe onde ele tá, e inclusive quando ele acorda ali dentro do carro, a primeira coisa que ele fala é o nome do irmão dele. Então, é a pessoa que ele tá ali conectado. A gente sabe que ele tem uma relação também com a mãe dele, mas claramente a pessoa que tá ali pra ele o tempo inteiro é o Tommy, e inclusive é a pessoa que ele está procurando no final do caminho, né? Então é isso que ele está buscando no caminho, é se reencontrar com o Tommy ou entender aonde o Tommy está. Esse sigilo que foi colocado no Billy, então, também é o motivo pelo qual a Wanda não conseguia sentir ele, né? Porque afinal de contas, o sigilo esconde ele pra qualquer bruxa, pra qualquer coisa assim. Então a gente entende que é exatamente por isso. Quando o Billy Maximoff entra no corpo do Billy Kaplan, ele já está com sigilo. Então ele já não pode falar o próprio nome. E aí, nesse momento, a gente tem também a aparição de uma outra bruxa do Coven. Então, o Billy já se encontrou com a Lilia, ali naquele primeiro momento. Agora, a policial que resgata ele do acidente é a Alice. Então, a gente vai vendo ele se encontrando com as bruxas do Coven antes de fato, formar o Coven. Se isso é só um detalhe, um easter egg, ou se significa alguma coisa, não sabemos, mas vamos tentar entender com o passar dos episódios e talvez o episódio dessa semana vai dar um pouco mais de informações pra gente sobre isso. Depois disso, então, o Billy Maximoff, que agora está no corpo do Billy Kaplan, ele vai se adaptar a essa nova vida, né? Eu acho que ele leva ali um momento pra entender o que tá acontecendo. Inclusive, eu acho que uma coisa que eu amei na forma com que eles fizeram isso é que eles não tiveram medo de mostrar também como essa história é triste, né? Porque o Billy, ele se sente muito isolado, ele acabou de perder a família inteira dele, ao mesmo tempo que ele tá num corpo onde ele não tem memória de nada, ele não se lembra exatamente das coisas, ele não sabe exatamente o que tá acontecendo, e aí ele tem que interpretar esse papel, porque ele também não quer mostrar pros pais do Billy Kaplan que tem alguma coisa errada. Então ele fica meio preso ali dentro, né, desse papel que é colocado pra ele, e aí a gente vai ter um salto temporal dentro do flashback de 3 anos. Esse acidente acontece quando ele tinha 13 anos, que é exatamente a referência que ele tinha feito pra Agatha, né, que ele fala que quando ele tinha 13 anos, ele passou por coisas muito difíceis, e aí agora, então, ele com 16, que já é o momento quando ele encontra a Agatha. Com 16 anos, o Billy Maximoff já tá bem mais saidinho, inclusive está namorando, e a gente vai ver o namorado dele, que liga pra ele também no começo da série, né, que a gente vê, que aparece ali no celular dele. O namorado dele se chama Ed, inclusive é bem curioso esse nome, que é bem parecido com o Ted, né, eu achei uma escolha talvez não tão arbitrária assim. Significa alguma coisa? Eu não tenho a menor ideia, mas me parece uma coincidência muito peculiar pra ser só uma coincidência. De qualquer forma, a gente vai ver os dois juntos, e aí o Billy vai contar pro Ed, então, sobre o acidente, né, e tal, e enfim, um pouco mais sobre ele, sobre o fato de que ele quer descobrir mais sobre quem ele é. Ele passou alguns anos estudando feitiços e bruxarias, então a gente vê ele, né, escrevendo o caderninho dele, e ele já sabe que a runa que ele anda o tempo inteiro é o sigilo, e ele tá tentando entender por quê, né, por que esse sigilo foi colocado, por quem esse sigilo foi colocado, qual é o motivo de tudo isso, e tentando entender um pouco mais sobre a história dele. E aí, enfim, rola ali toda uma investigação, a gente vai ver inclusive ele vendo uma propaganda de um vídeo da Jen, então isso vai fechar também, né, vai fazer um full circle ali do Coven, tirando a Agatha, que a gente sabe que ele mesmo vai atrás da Agatha. E aí, eu acho que uma das partes mais legais, e eu acho que um dos easter eggs mais legais desse episódio também foi quando ele vai encontrar o cara do Reddit, que diz saber mais sobre o Rex e tudo que aconteceu naquele dia, naquele momento. E aí, ele encontra Ralph Bonner, que nada mais é do que a pessoa que fingia ser o Pietro lá em WandaVision, que no caso é interpretado pelo Evan Peters. Então, Evan Peters fez uma pontinha aqui na série, foi um momento maravilhoso que eu também acho que mostra o quanto a série tá preocupada em puxar esses detalhes e unir detalhes que, assim, no final das contas, não faz uma grande diferença pra história, mas eu acho que torna a experiência muito mais legal. E se você ainda não assistiu WandaVision depois de ter chegado até esse episódio de Agatha, vai lá assistir, que a série vale muito, muito a pena, e você vai conseguir entender mais desses detalhes escondidos. Ralph Bonner, então, né, usuário do Reddit, o Billy e o Ed vão encontrar com ele, que é uma coisa que, assim, não façam isso, crianças não saiam pra encontrar pessoas desconhecidas que vocês conheceram no Reddit, assim, de repente não é muito seguro. E o Ralph Bonner, então, vai contar pro Billy muitas coisas, e ele conta, né, sobre a Wanda, sobre os feitiços, sobre o Rex, sobre
sobre os filhos dela, o Billy e o Tommy, e aí isso acende uma luzinha ali de alerta na cabeça dele, e ele conta também sobre a Agatha, sobre como ela está envolvida em tudo isso. E a partir disso, ele aponta, né, uma direção bem clara pra Agatha Harkness, e aí o Billy volta e ele vai começar a explorar tudo isso. Um detalhe que a gente tem também no meio de tudo isso é o Billy e o Ed conversando por mensagens, e o Ed manda, né, um coraçãozinho preto pra ele, um Black Heart. E lá no começo da série, quando a Lilia escreveu a lista de bruxas que estariam no Coven, o último nome era um coração preto. E a gente achava, né, uma das grandes teorias era de que se referenciava a Real, mas não. Na verdade, estava se referenciando ao Billy, comprovando que ele, de fato, faz parte do Coven. Eu acho que também essa pode ser uma informação bem interessante no final das contas, porque, enfim, também já tinham várias teorias de que ele poderia ter sido responsável pelo caminho, de que ele estava inventando o caminho pra enganar a Agatha. Enfim, eu acho que não é verdade, eu acho que é só que eles precisavam da presença dele pra, de fato, abrir a porta do caminho das bruxas, que aí acontece quando o Billy chega correndo, né, depois que as 7 de Salem aparecem lá no primeiro episódio. Então a gente tem esse detalhe aí interessante, que eu acho que também pode ser algo que pode voltar um pouco mais pra frente. E aí, finalmente, vemos uma repetição das cenas do primeiro episódio, só que dessa vez na visão do Billy e sem o feitiço da Agatha, que pra mim é top momentos dessa série, que é a gente rever tudo aquilo que a gente viu dentro da cabeça da Agatha, né, na alucinação que ela tava tendo, que ela achava que ela era uma policial, que tava investigando um caso, e que daí ela tava na estação de polícia, e não sei o quê, e aí, na verdade, ela só tava na sala da casa dela, usando uma arminha de brinquedo. Essa cena é muito, muito boa, e só mostra o quão sincronizados e a química que a Catherine Hahn e o Joe Locke têm em cena. Os dois estão maravilhosos nessa cena, é uma cena muito divertida, que dá pra ver que eles estão se divertindo e quase, assim, tentando não rir, mas é uma cena maravilhosa e que eu gostei muito que foi trazido de volta, e a gente foi vendo esse novo ponto de vista das próprias expressões do Billy, porque lá no primeiro episódio, a Agatha tava, né, interrogando ele, e ele tinha algumas reações que parecia realmente que ele era um adolescente meio assustado, que não sabia muitas coisas. E aqui a gente sabe que ele sabia, mas na cabeça da Agatha ela tava colocando também ele no papel que ela precisava que ele fosse. Então aqui a gente vê ele sendo super sarcástico com ela, respondendo, falando nossa, né, tipo assim, fazendo comentários sobre ela, bem debochado, que depois a gente vai ver que de fato é a personalidade dele e que amamos. E aqui, né, a gente encontra então o nosso momento de completar as figurinhas do Coven pro Billy. Afinal de contas, ele percebe que já conheceu a Agatha lá em WandaVision, né? Ela e o Billy tinham uma relação complicada, porque a Agatha exatamente não é uma pessoa tão boa assim. E aí, então, finalmente, a gente chega no final da história do Billy, a gente volta pro momento do presente, onde a Agatha sai da lama, ela tá toda enlameada, sai da lama, e ela e o Billy têm uma conversa, e eles falam sobre, né, ele saber quem ele é, sobre a família dele, sobre o que ele realmente quer do caminho, que é quando ele fala que ele não quer poder, ele quer encontrar o irmão dele, e ele também está sem poder. Ele tem ali aquele momento de lapso, né, onde ele usa o poder pra se livrar das outras bruxas, mas ele também está sem poderes, e aí os dois decidem seguir o caminho somente eles. Porque eles assumem que tanto a Lilia quanto a Jen, que foram as duas bruxas que sobraram vivas até o momento, foram jogadas na lama e foram tiradas do caminho. A gente sabe pelo teaser dos próximos episódios que elas vão aparecer novamente, então elas não estão mortas, mas eles assumem que ou elas estão mortas ou elas só, tipo assim, foram jogadas pra fora do caminho e não vão mais voltar. E aí eles vão seguir o caminho só os dois pra tentar chegar no final e conseguir o que eles querem. No caso da Agatha, os poderes dela de volta, e no caso do Billy, encontrar o Tommy e saber o que aconteceu com a família dele. E aí encerramos esse episódio, que foi maravilhoso. Eu tô muito animada pro episódio dessa semana, que vai ser o episódio 7. E aí, na última semana, a gente vai ter uma dobradinha. O 8 e o 9 vão sair no mesmo dia. Eu tô muito animada pra esses dois episódios também, porque eu acho que eles vão começar a responder várias coisas, principalmente o fato de que, desde que a gente viu a Real ficar pra trás com o corpo da Alice, ela não apareceu mais. Então, nesse episódio, ela não apareceu, ninguém nem mencionou o nome dela, e a gata tá por aí, né, fazendo sabe-se Deus lá o quê. E a gente sabe que tem uma revelação muito importante sobre a verdadeira identidade dela, que tá vindo aí. Eu acho que não no próximo episódio, mas com certeza em algum dos dois últimos, porque eu acho que vai ser o momento que tudo vai fazer sentido. Não sabemos ainda se Wanda Maximoff vai aparecer ou não. Eu acho que a gente tá nesse momento com uma possibilidade bem dividida, que ela pode aparecer ou que ela pode não aparecer. Eu acho que a história dele só tá começando e a gente ainda vai ver muito do Billy Maximoff dentro da Marvel e, obviamente, em algum momento dos Jovens Vingadores. Afinal de contas, a Miss Marvel tava lá juntando as coisas tudo, né? Juntando todo mundo. Tá fazendo, colecionando eles, igual
né, fizeram com os Vingadores. Então assim, ó, vambora, Marvel, que eu tô querendo meus jovens Vingadores já faz muitos anos e eu acho que agora a gente tá muito perto pra vocês ficarem enrolando a gente. Então é isso, a gente se vê essa semana pra falar sobre o 7º episódio de Agatha Desde Sempre. Deixa aqui pra mim nos comentários o que vocês estão achando, teorias e o quão chocado vocês ficaram quando rolou a revelação de quem tinha colocado o sigilo no Bi. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de me seguir lá nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!